Vocês já ouviram falar nessa doença? Como ela surge? Retinite pigmentosa. Quais são os sintomas? Para explicar tudo isso, a gente vai conversar com o oftalmologista, o Danilo Almeida. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela disponibilidade em conversar aqui com a Boa gente. tarde. Para começar, doutor, de fato, o que é essa doença? Eu falei o nome certinho? Retinite pigmentosa? Falou, nós também conhecemos como retinose pigmentar, né? Ela é uma doença que é uma distrofia hereditária e ela acomete as células da retina. E dentre as distrofias, ela é a mais comum. Para vocês terem uma ideia, 1 a cada 4.000 pessoas pode ter essa doença, né? E por tratar-se de uma doença genética, pode acontecer como aconteceu com o casal que você havia falado. Os pais não têm a doença e os filhos apresentam, porque é uma doença e uma das formas dela mais grave é a recessiva, que tem exatamente essa característica. Os pacientes têm, mas os pais têm apenas o gene, mas não determinaram a doença. É uma doença, para a gente que acompanha casos de retina, não é muito comentada, né? A não ser por um evento assim, a gente agradece essas oportunidades para falar do que a gente gosta de fazer, que é a saúde ocular, e ela tem essa característica. Sim, muito importante, né? Eu nunca tinha ouvido falar, doutor. E como é importante, né, a gente fazer a famosa consulta de rotina, porque eu já quero te perguntar também a respeito dos sintomas. Tem sintomas essa doença? Aparece algo no olho ali que dá para ter algum indicativo de alguma doença ocular? É. Só para que fique mais claro para a gente entender, a retinose pigmentar, né, ela é uma doença que ela vai acometer as células do fundo do olho, que é a parte posterior, a parte nervosa da retina. E então, como ela tem essa predileção por essas células, não há nada que a gente nota de forma externa, né? Por exemplo, uma mancha no olho ou alguma outra coisa. Os primeiros sintomas que podem aparecer em criança, nos casos mais graves, adolescentes, mas até pacientes de meia idade. Geralmente, o sintoma mais comum, o primeiro a aparecer, é o paciente que perde a sensibilidade da redução da acuidade visual sobre situações de baixa luminosidade. À noite, em ambientes escuros, o paciente tem muita dificuldade de enxergar. E ela acomete as células, no fundo da retina, né? Nós temos dois tipos de células que são as predominantes, os bastonetes e os cônios. Os bastonetes, eles têm a característica de nos dar essa visão em baixa luminosidade e também dar a visão periférica. Como ele acomete essas células, o paciente também pode ter redução ou constrição do campo visual. É comum ele estar andando, esbarrar em algum objeto ou não perceber alguma coisa que está à sua volta, né? São basicamente esses os primeiros sintomas referidos pelos pacientes. Entendi, doutor. Agora, tem tratamento? Tem como retardar as consequências? Infelizmente, cura ainda não temos, né? E aí é a tristeza que nós temos quando diagnosticado isso nos pacientes, dar essa notícia a um paciente. Não são todos que têm a doença que vão ficar completamente cegos, porque como ela leva a uma disfunção, a uma atrofia do tecido retiniano, e ela tem diversas manifestações a depender do tipo genético dessa doença, então não é da mesma forma para todo mundo. Tem pacientes que realmente ficarão completamente cegos com o passar do tempo, porque essa distrofia ela é gradativa, né? Os sintomas vão piorando, piorando, começa com os bastonetes, como eu te expliquei, mas na fase mais grave da doença, ela pode chegar até o cone, visão macular, que é a visão de nitidez, e daí o paciente realmente fica completamente cego. E tratamento, até 2020 nós não tínhamos nada, mas a Anvisa aprovou, existe hoje uma terapia gênica, mas ela não cura, ela retarda a progressão, mas fique claro para quem nos ouve que isso não é para todos os casos de retinose pigmentar, né? São uns pacientes específicos com um gene específico que podem se beneficiar com esse tratamento. E ter o tratamento, às vezes, não significa acesso ao mesmo. Trata-se de um tratamento, né, como
todos os tratamentos com terapia gênica que nós temos hoje na medicina, bastante caro para o paciente conseguir ter acesso a isso daí. Agora, doutor, eu acredito que apenas um exame, né, com um especialista, com um oftalmologista, pode detectar, né, pode dar esse diagnóstico. É com um exame, com um aparelho específico, clínico, né? Como que faz o diagnóstico? Por isso que a gente sempre fala que a importância da consulta, né, periódica, principalmente em criança, adolescente, com o oftalmologista, mesmo que você não tenha sintomas, porque o que nós conseguimos identificar é um tipo de alteração nas células da retina chamado de espículas ósseas. É como se fosse um escurecimento daquelas células que o oftalmologista consegue ver bem quando nós fazemos ali o exame de fundo do olho ou mapeamento de retina. Quando uma vez diagnosticado ou que você levantou a suspeita do paciente dentro das queixas ou às vezes de um achado durante a consulta, nós vamos prosseguir, né? Tem exames mais detalhados. Hoje nós temos um exame chamado OCT, que ele nos dá um corte histológico de todas as camadas da retina. E através dele, por exemplo, a gente consegue identificar se tem edema macular, se tem atrofia da periferia retiniana, porque o que a doença faz é exatamente isso, né? Essas células elas vão ficando mais atróficas, o que leva à perda tanto da visão periférica e alguns casos o paciente fica com a visão tubular e outros totalmente sem visão. Perfeito! Conversamos com Danilo Almeida, oftalmologista. Doutor, muito obrigada por ter esclarecido aí as nossas dúvidas e até uma próxima. Obrigado, eu agradeço aí a oportunidade, me coloco à disposição e reforço, né, a ideia de que é importante essa consulta com o oftalmologista, sim, para a gente cuidar bem da nossa saúde ocular. Os olhos é a alma, né, são a porta da alma, então fico à disposição. Muito obrigada, doutor. Até uma próxima.